Sensibilidade social. Conheci muita gente como esse editor, todos com a mesma cegueira para as pistas de que uma conversa estava terminando. Essa tendência, na realidade, é um dos indicadores diagnósticos de dislexia social. Seu oposto, a intuição social, nos diz com que precisão estamos decodificando o fluxo de mensagens não verbais que as pessoas estão constantemente nos enviando, modificadores silenciosos do que estão dizendo. Um fluxo constante de trocas não verbais se estabelece em relação a todos com quem interagimos, seja num cumprimento rotineiro ou numa negociação tensa, transmitindo mensagens que são recebidas com exatamente a mesma força de qualquer coisa que possamos dizer. Talvez com mais força. Em entrevistas de emprego, por exemplo, se o entrevistado se movimenta em sincronia com o entrevistador, não intencionalmente, isso precisa ocorrer naturalmente, como subproduto da sincronização cerebral, ele tem mais chances de ser contratado. Este é um problema para aqueles que são gestualmente disfuncionais, um termo cunhado por cientistas para se referir a pessoas que simplesmente não parecem conseguir fazer os movimentos certos para reforçar o que estão dizendo. O marido da Rainha Elizabeth II, o príncipe Philip, conhecido por suas gafés sociais, descreve a si mesmo como um especialista em dontopedalogia, a ciência de enfiar o próprio pé na boca. Tomemos como exemplo aquele que foi um evento grandioso na Nigéria, a primeira visita de um monarca britânico em 47 anos. A Rainha Elizabeth e seu consorte real, o príncipe Philip, foram ao país para a abertura de uma conferência das nações da comunidade britânica. O presidente do país, vestindo orgulhosamente roupas tradicionais nigerianas, foi recebê-los no aeroporto. "Você parece", disse o príncipe Philip ao presidente com desdém, "estar pronto para ir para a cama." O príncipe, um dia, escreveu a um amigo da família: "Eu sei que você nunca me terá em alta conta. Sou rude sem modos e digo muitas coisas fora de propósito, que apenas depois me dou conta que podem ter magoado alguém. Então fico cheio de remorso e tento consertar as coisas." Essa falta de delicadeza reflete uma autoconsciência deficiente. Pessoas desligadas não apenas tropeçam socialmente, mas ficam surpresas quando alguém lhes diz que elas agiram de maneira inadequada. Seja falando alto demais num restaurante ou sendo inadvertidamente grosseiras, elas tendem a deixar outras pessoas se sentindo desconfortáveis. Um teste cerebral para a sensibilidade social, usado por Richard Davidson, examina a zona neural de reconhecimento e leitura de rostos, a área fusiforme da face, enquanto são mostradas às pessoas fotos de rostos. Se nos pedem para dizer que emoção aquela pessoa está sentindo, nossa área fusiforme da face se acende num exame de neuroimagem. Aqueles com alta intuição social, como se poderia esperar, demonstram altos níveis de atividade ao fazer isso. Por outro lado, aqueles cujo foco simplesmente não consegue captar uma expressão emocional apresentam baixos níveis de atividade. Autistas apresentam pouca atividade fusiforme, mas muita atividade na amígdala, que registra a ansiedade. Olhar para rostos tende a deixá-los ansiosos, especialmente ao olhar para os olhos de uma pessoa, uma fonte rica de informações emocionais. Os pés de galinha ao redor dos olhos de uma pessoa, por exemplo, nos dizem quando ela está se sentindo sinceramente feliz. Sorrisos sem essas rugas sinalizam uma alegria falsa. Normalmente, crianças pequenas aprendem muito sobre emoções olhando para os olhos das pessoas, enquanto que aquelas com autismo evitam os olhos e, dessa forma, não aprendem essas lições. Mas todo mundo fala em algum ponto nessa dimensão. O gerente de uma empresa de consultoria financeira foi acusado de assédio sexual 3 vezes em 3 anos, e, me disseram, todas as vezes ele ficou espantado porque não fazia ideia de que estava agindo de maneira inadequada. Essas pessoas com tendência a cometer gafés não conseguem perceber as regras implícitas de uma situação, e não captam os sinais sociais de que estão deixando outras pessoas desconfortáveis. Suas ínsulas parecem estar fora do ar. São as pessoas que conferem as mensagens do celular despreocupadamente enquanto está sendo feito um solene minuto de silêncio por um colega que morreu.
Você se lembra da mulher que sabia demais, que era capaz de ler mensagens não verbais super sutis e depois dizia alguma coisa constrangedora a respeito delas? Ela experimentou fazer uma meditação de atenção plena, para desenvolver sua consciência interna. Depois de alguns meses praticando, ela relatou: já vejo situações em que sinto como se pudesse fazer certa escolha sobre minhas reações aos acontecimentos, situações em que ainda posso ver o que as pessoas estão dizendo com seus corpos, mas eu não preciso reagir imediatamente. É uma coisa boa. Compreendendo o contexto, profissionais que fazem negócios com grupos de pessoas diferentes numa economia global precisam de sensibilidade extra para tais normas tácitas. No Japão, aprendi do jeito mais difícil que o momento de trocar cartões de visita sinaliza um importante ritual. Nós, americanos, temos a tendência de casualmente guardar o cartão no bolso sem olhar, o que lá é um sinal de desrespeito. Me disseram que precisamos pegar o cartão cuidadosamente, segurá-lo com as duas mãos e examiná-lo por um tempo antes de guardá-lo num estojo especial. Este conselho chegou um pouco tarde demais. Eu havia acabado de enfiar um cartão no bolso sem sequer olhar para ele. A habilidade intercultural para a sensibilidade social parece relacionada à empatia cognitiva. Executivos bons nesse tipo de compreensão de perspectiva, por exemplo, se saem melhor em atividades no exterior, supostamente porque conseguem captar normas implícitas rapidamente bem, como compreender rapidamente os modelos mentais diferentes de uma determinada cultura. As regras básicas do que é adequado podem criar barreiras invisíveis quando pessoas de culturas diferentes trabalham juntas. Um engenheiro austríaco que trabalha para uma empresa holandesa lamentou: o debate é extremamente valorizado na cultura holandesa. As pessoas crescem com isso desde a escola primária. Eles veem o debate como sendo necessário. Mas eu não gosto desse tipo de debate, eu acho perturbador, é confrontador demais. Meu desafio interno é não levar para o lado pessoal, me manter conectado e sentir respeito durante o confronto, deixando a cultura de lado. Regras de convivência mudam imensamente, dependendo de com quem estamos. Há piadas que contamos aos melhores amigos, que jamais deveríamos contar aos nossos chefes. A atenção ao contexto permite que captemos sutis pistas sociais que podem guiar a forma como nos comportamos. Pessoas atentas ao contexto agem com habilidade independentemente de qual seja a situação em que se encontram. Elas sabem não apenas o que dizer e fazer, mas, o que é igualmente fundamental, o que não dizer ou fazer. Elas seguem instintivamente o algoritmo universal da etiqueta, que é se comportar de uma maneira que deixa os outros à vontade. A sensibilidade à forma como as pessoas estão se sentindo em reação ao que fazemos ou dizemos permite que consigamos vencer verdadeiros campos minados sociais ocultos. Embora possamos ter algumas ideias conscientes dessas normas, como se vestir para sexta-feira casual no trabalho, comer apenas com a mão direita na Índia, a atenção a normas implícitas é altamente intuitiva, uma capacidade própria das vias neurais ascendentes. Nossa percepção do que é socialmente adequado vem como uma sensação no corpo. Quando estamos fora, é a manifestação física de que alguma coisa não está certa. Podemos estar captando sinais sutis de constrangimento ou aflição das pessoas com quem estamos. Se ignoramos essas sensações de estarmos socialmente desafinados, ou se nunca sequer as temos, apenas seguimos em frente, sem noção do quanto estamos saindo do curso. Um teste cerebral para o foco de contexto avalia a função do hipocampo, que é um ponto de conexão para circuitos que analisam circunstâncias sociais. A zona anterior do hipocampo faz fronteira com a amígdala e tem um papel-chave em manter o que fazemos adequado ao contexto. O hipocampo anterior, em comunicação com a área pré-frontal, reprime aquele impulso de fazer alguma coisa inadequada. A hipótese de Richard Davidson é de que as pessoas mais alertas a situações sociais têm atividades e conectividades mais fortes nesses circuitos cerebrais do que aqueles que simplesmente não parecem conseguir fazer as coisas do jeito certo.
O hipocampo trabalha, ele diz, para que você haja de um modo diferente com a família do que no trabalho, e novamente diferente no escritório do que num bar com os colegas de trabalho. A consciência do contexto também ajuda em outro nível, mapeando as redes sociais num grupo, numa nova escola ou num ambiente de trabalho, uma habilidade que nos permite conduzir bem esses relacionamentos. Pessoas que se saem muito bem no campo da influência organizacional são capazes não apenas de perceber o fluxo das conexões pessoais, mas também de nomear as pessoas cujas opiniões têm mais influência e, assim, quando precisam, elas se concentram em convencer aqueles que, por sua vez, irão persuadir os demais. E há também aquelas pessoas que estão simplesmente desligadas de um contexto social em particular, como o campeão de videogame que passou tempo demais da vida colado ao monitor do computador e que, quando concordou em se encontrar com um jornalista num restaurante, ficou intrigado sobre por que o lugar estava tão lotado no Dia dos Namorados. Um extremo desligamento na leitura do contexto social pode ser visto no transtorno de estresse pós-traumático, em que uma pessoa reage a um acontecimento inocente, como o estouro de um escapamento de carro, como se fosse uma emergência terrível, mergulhando para baixo de uma mesa. De forma reveladora, o hipocampo encolhe nas pessoas com TEPT, mas volta a crescer quando os sintomas diminuem. A fronteira invisível do poder. Em Los Angeles, diaristas podem ser encontrados reunidos de manhã cedo em certas esquinas de ruas espalhadas por toda a região metropolitana, por onde moradores locais passam, param o carro e fazem uma oferta de trabalho. Um dia, Miguel aceitou fazer um trabalho de jardinagem para uma mulher que, depois de seu longo e duro dia de trabalho, se recusou a lhe pagar um centavo. Miguel relembrou aquela decepção profunda quando participou de um workshop em que representou o drama da própria vida. O workshop emprega métodos do teatro do oprimido, elaborado para ajudar uma plateia relativamente privilegiada a sentir empatia em relação à realidade emocional de vítimas de opressão. Depois de alguém como Miguel descrever seu cenário, uma voluntária da plateia se apresenta para refazer a cena. Diante de Miguel, a mulher repetiu a apresentação dele, acrescentando o que ela via como uma solução possível ao problema. Ela representou uma conversa com a mulher que o contratou, dizendo como ela estava sendo injusta e argumentando com ela, contou Brent Blair, que produziu a apresentação. Mas, para Miguel, esta não era uma opção. Embora essa abordagem pudesse ter funcionado para uma mulher de classe média com cidadania norte-americana, teria sido impossível para um imigrante ilegal trabalhando como diarista. Miguel assistiu à própria história em silêncio, parado no canto do palco, conta Blair. No final, ele não conseguiu se virar para falar a respeito com os demais, ele estava chorando. Miguel disse que não havia se dado conta do quanto era oprimido até ver a própria história contada por outra pessoa. O contraste entre a realidade de Miguel e a forma como aquela mulher imaginou sua situação aprofundou sua sensação de não ser visto, não ser ouvido, não ser sentido, de ser uma não pessoa a ser explorada. Quando o método funciona, pessoas como Miguel ganham nova perspectiva a respeito de si mesmas, ao assistirem às suas histórias como que através dos olhos de outra pessoa. Quando membros da plateia sobem ao palco e se tornam atores, representando essas cenas, idealmente, eles compartilham a realidade da pessoa oprimida, simpatizando com ela, no verdadeiro sentido da palavra, tendo o mesmo patos, ou a mesma dor. Quando você comunica uma experiência emocional, pode compreender o problema através do coração e da mente, e encontrar novas soluções, diz Blair. Ele dirige o programa de teatro aplicado do mestrado em artes da Universidade do Sul da Califórnia, que usa essas técnicas para ajudar pessoas em comunidades oprimidas. Blair já realizou esse tipo de recurso teatral com vítimas de estupro em Ruanda e membros de gangues em Los Angeles. Ao fazer isso, Blair assumiu a existência de uma força sutil, dividindo as pessoas por sinais, que, de outra forma, seriam invisíveis, de status social e impotência. Os poderosos tendem a deixar de prestar atenção nos impotentes. E isso anestesia a empatia. Blair relembra um momento numa conferência global em que ele acabou vendo a si mesmo pelos olhos de alguém mais poderoso.
Ele estava ouvindo o CEO de uma multinacional de bebidas, um homem conhecido por baixar os salários dos trabalhadores, falar sobre como sua empresa estava ajudando as crianças a se tornarem mais saudáveis. Durante o período de perguntas que se seguiu à fala do CEO, Blair fez uma pergunta intencionalmente provocadora. Como você pode falar sobre crianças saudáveis sem também falar de salários saudáveis para os pais delas? O CEO ignorou a pergunta de Blair e foi direto para a pergunta seguinte. Blair de repente se sentiu como uma não-pessoa. A capacidade que os poderosos têm de ignorar pessoas inconvenientes e verdades inconvenientes, ao não prestarem atenção nelas, se tornou o foco de psicólogos sociais que estão encontrando relações entre o poder e as pessoas em quem prestamos mais e menos atenção. Compreensivelmente, nos focamos naqueles que mais valorizamos. Se você é pobre, depende do bom relacionamento com amigos e familiares a quem pode precisar pedir ajuda, digamos, quando você precisa de alguém para cuidar do seu filho de 4 anos enquanto não volta do trabalho. Pessoas com poucos recursos e uma posição de frágil estabilidade precisam contar com os outros, diz Dasher Keltner, psicólogo da Universidade da Califórnia em Berkeley. Assim, os pobres são particularmente atenciosos com os outros e com as necessidades alheias. Os ricos, por outro lado, podem contratar ajuda, pagar por uma creche particular ou mesmo uma au pair. Isso significa, argumenta Keltner, que as pessoas ricas podem se dar ao luxo de se preocupar menos com as necessidades dos outros e, dessa forma, prestar menos atenção a eles e ao sofrimento deles. Sua pesquisa revelou esse desdém em apenas uma sessão de 5 minutos de apresentação. Os mais ricos, pelo menos entre os estudantes universitários norte-americanos, exibem menos sinais de envolvimento, como fazer contato direto com os olhos, assentir com a cabeça e rir, e mais sinais de desinteresse, como olhar o relógio, rabiscar ou se agitar. Alunos de famílias com dinheiro parecem reservados, enquanto aqueles de origem mais pobre parecem mais envolvidos, carinhosos e expressivos. E, num estudo holandês, estranhos contaram uns aos outros sobre períodos problemáticos de suas vidas, indo da morte de uma pessoa próxima, ou um divórcio à perda de um amor ou uma traição, ou os sofrimentos da infância, como sofrer bullying. Mais uma vez, as pessoas mais poderosas dos pares tendiam a ser mais indiferentes. Sentiam menos a dor do outro, eram menos empáticas, que dirá compassivas. O grupo de Keltner descobriu falhas de atenção similares ao comparar pessoas de altos cargos de uma organização com as mais simples na habilidade que tinham de ler emoções em expressões faciais. Em qualquer interação, a pessoa mais poderosa tende a focar menos o olhar no outro do que os demais e tem mais chances de interromper e monopolizar a conversa, todos sinais de falta de atenção. Em compensação, pessoas de status social mais baixo tendem a se sair melhor em testes de precisão empática, como ler as emoções de uma pessoa a partir de seu rosto, até mesmo pelos movimentos musculares ao redor dos olhos. Tudo leva a crer que elas se focam mais no outro do que as pessoas de status mais elevados. O mapeamento da atenção nas diferentes camadas do poder aparece numa métrica simples. Quanto tempo leva para a pessoa responder um e-mail da pessoa B? Quanto mais tempo alguém ignora um e-mail antes de finalmente respondê-lo, mais poder social relativo aquela pessoa tem. Mapeie esses tempos de resposta numa organização inteira e você terá um gráfico impressionantemente preciso da distribuição social. O chefe deixa e-mails sem resposta durante horas. Os que estão mais baixo na hierarquia respondem dentro de minutos. Existe um algoritmo para isso, um método de recuperação de dados chamado detecção automatizada de hierarquia social, desenvolvido na Universidade de Colômbia. Quando aplicado ao arquivo de tráfego de e-mails na Enron Corporation antes de ela falir, o método identificou corretamente os papéis dos gerentes de alto nível e seus subordinados apenas pelo tempo que eles levavam para responder às e-mails de uma determinada pessoa. Agências de inteligência têm aplicado a mesma métrica a grupos suspeitos de terrorismo, montando a cadeia de influência para localizar figuras centrais. Poder e status são altamente relativos, mudando de um encontro para outro.
De forma reveladora, quando alunos de famílias ricas se imaginavam conversando com alguém de status superior ao deles, melhoravam suas capacidades de ler as emoções em expressões faciais. Onde nos enxergamos na escala social parece determinar quanta atenção prestamos. Mais vigilantes quando nos sentimos subordinados, menos quando nos sentimos superiores. A conclusão: quanto mais você se importa com alguma coisa, mais atenção presta, e quanto mais atenção presta,